Esse prenúncio que o Marcelo ofereceu aqui para a gente, ele, de alguma forma, tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. E Deus, Ele é maravilhoso. Ele está sempre conosco. Ele nos permite fazer o que temos vontade de fazer. E nós nos afastamos dEle, muitas vezes. Ele permite que nós sigamos o nosso caminho, porque muitas vezes o caminho nos leva a algum tipo de sofrimento que faz com que nós aprendamos muito mais quando nós caímos, quando nós tropeçamos, quando nós vamos ao chão e nos machucamos. São lições que acabam ficando guardadas em nós. E a vida é uma grande escola, como nós sempre falamos aqui. É uma grande escola que nós passamos por etapas, pelas séries que nós temos que passar, e sempre em busca da gente ter mais conhecimento, de termos melhor discernimento entre as coisas. E aí nós, como alunos, vamos progredindo e passando as etapas que temos que passar, até que nós um dia chegamos nas nossas séries mais elevadas. E nesse contexto, não precisa nem dizer que cada um de nós que estamos aqui, trabalhadores da casa, os colegas que sempre estão aqui, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, somos todos irmãos, estamos no mesmo patamar. Frequentamos um mundo de provas e expiações porque nós merecemos estar no mundo de provas e expiações. E sabendo, uma vez que a doutrina espírita nos mostra qual é o objetivo das nossas vidas, e nos mostrando que existem mundos melhores do que esse mundo ainda é um mundo de prisão, que é um mundo desgraçado, sim, com sentimentos grosseiros, com matérias grosseiras. E se nós sabemos para onde nós devemos ir, por que ainda nós insistimos, muito obrigado, em não, a gente só deseja ir, mas a gente não faz por onde? Nós precisamos nos melhorar, e isso a doutrina espírita cobra de nós a todo instante, cobrando no sentido bom da palavra, porque nos mostra o real caminho que nós temos que tomar. E uma vez conhecendo essas verdades que qualquer religião nos mostra, nós nos tornamos mais responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, porque nós temos conhecimento. Nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, e muitas vezes nós agimos de forma errada, com aquela luzinha atrás de nós, nos lembrando e nos alertando que nós estamos no caminho errado. E aí, como consequência, vêm as nossas dores, os nossos sofrimentos, que todos nós invariavelmente temos. Dores e sofrimentos esses relacionados com a nossa falta de amor, com a nossa falta de progresso. E tudo melhora à medida que a gente se melhora. Na época de Jesus, Jerusalém era dominada pelo exército romano. Esse exército romano era presente em grande parte em Jerusalém, e era responsável pelo domínio, pela direção dos rumos naquela época. Como nós dissemos aqui em relação à nossa evolução, muitas vezes a gente deixa de progredir porque nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos dele. E Jesus veio nos mostrar o caminho certo, através dos seus ensinamentos. Apesar de não ter uma palavra escrita pelo Cristo, o seu exemplo serviu de norteio para todos nós. E ele falava conosco através de parábolas. E a parábola que eu trouxe hoje, uma coisa que ficou muito essa semana me rondeando, que é a parábola do filho pródigo.
que está no livro de Lucas, no capítulo 15. Junto dessa parábola existem duas outras parábolas, que é a do dracma perdido e da ovelha desgarrada, que todas querem dizer a mesma coisa. Então vamos à parábola do filho pródigo. E esse nome filho pródigo foi dado por nós, tá? Não existe isso, o título de parábola. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores. E os publicanos e os pecadores, eles eram marginalizados naquela época pelos judeus. Os publicanos, porque eles eram contratados pelo Império Romano para cobrar os impostos dos judeus. Então os judeus os consideravam como traidores. E os pecadores, por motivos óbvios, que os judeus sugeriam que evitassem um contato com esses tipos de pessoas. Só que Jesus contrariava essas recomendações. Jesus se aproximava, ele ia buscar os irmãos pecadores e os publicanos também. E nós temos um grande exemplo de um publicano, que é o Mateus. Mateus, um dos seus 12 discípulos, era um publicano. E foi convertido através dos exemplos de Jesus. Segue a parábola. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este, Jesus, recebe pecadores e com eles come. Bom, os escribas eram considerados os doutores da época, porque naquela época não se sabia ler e escrever, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Então os escribas, por possuírem esses estudos, eles eram considerados como os doutores, interpretavam algumas leis, escreviam em pergaminhos, né? E os fariseus eram os religiosos da época. Então os fariseus murmuravam enquanto Jesus estava na presença dos publicanos e dos pecadores, dizendo que Jesus recebia os pecadores e com eles comiam. E comer com os publicanos e com os pecadores era um grande desrespeito, considerado um grande desrespeito na época. Como nós falamos, eles eram irmãos que eram marginalizados. Então ele lhe propôs esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, de lado, e não vai após a perdida até que a encontre? Ou seja, no meio de 100 ovelhas, quando uma some, qual de nós não iria atrás da ovelha perdida, deixando as outras 99 aguardando? E achando-a, a ovelha perdida, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora, Jesus dá o remédio, mas o remédio não serve para quem é são. O remédio de Jesus serve para os adoentados. Então, uma ovelha que se perde, desgarrada, é mais prazerosa em buscá-la, né, do que, como diz, é melhor quando tem mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então ele estava dizendo isso para os fariseus e os escribas, que observando as atitudes de Jesus, murmurava que ele comia, inclusive ele comia com os publicanos e os pecadores. E aí ele entra na segunda parábola, que é a da dracma perdida, que quer dizer a mesmíssima coisa. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas são moedas de prata, e perdendo uma dracma,
não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então nós vemos aqui que o Cristo estava nos ensinando que os céus ficam mais satisfeitos de receber um irmão que está perdido. Uma moeda que é encontrada, ela tem mais alegria, ela nos traz mais alegria do que aquelas outras 9 que já estão garantidas, porque elas estavam perdidas. E aí eu pergunto, qual de nós não ficaria feliz, mais feliz, em ver um dos nossos filhos perdidos, retornando para casa, em comparação com os outros filhos que já estão em casa conosco? É uma alegria muito grande. Ninguém prefere um ao outro, mas a alegria de se recuperar algo ou alguém que está perdido traz uma enorme satisfação. E essas parábolas, elas são tão atuais hoje como há 2000 anos atrás, porque nós continuamos errando da mesma forma como os irmãos erravam há 2000 anos atrás. Na parábola do filho pródigo, existem 3 personagens principais: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E nós vamos procurar, o que a gente procurou fazer foi tentar esmiuçar inclusive algumas palavras que estão assinaladas nessa parábola. Então segue Jesus. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. Isso ele estava pregando para os pecadores, para os publicanos, para os escribas e os fariseus que estavam observando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Então temos aqui um filho, que é o filho mais novo, que queria sair de casa. Ele queria se afastar da casa do pai. Então, ele queria ser livre, talvez mostrando aí um sentimento egoísta desse irmão. Até mesmo porque o grande transtorno que causa, porque o pai tinha propriedades, teria que vender essas propriedades, teria que juntar os seus bens para que pudesse dar para esse filho a herança antecipada da qual o filho teria direito. E um ponto importante dessa colocação é observarmos o grande desrespeito que esse filho mais novo teve para com seu pai. Porque se hoje nós temos algumas facilidades em relação a cuidar do idoso, uma rede de leis de amparo, e naquela época, quem que cuidava dos idosos? Então um filho que pede a sua herança antecipada para sair, ele está abandonando o seu pai. Ele está deixando de lado a possibilidade, sem sequer se preocupar, de verificar se o pai vai precisar no futuro do seu amparo. Então, essa despreocupação com seu pai durante a velhice. E outra coisa é em relação a um insulto para o seu pai, que nunca deixou faltar nada, de repente ter que dividir a sua herança, mas mesmo assim o pai, bondoso como é, separou e deu para ele a 1/3 parte relacionada à sua herança. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, aquele que pediu a divisão da sua herança, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente, vivendo de forma equivocada. Então, o filho se mudou, deixou o pai com a sua atitude egoísta,
sua atitude desrespeitosa e, acima de tudo, a sua atitude que causa insulto, e foi viver de forma equivocada num lugar distante. E havendo ele dissipado tudo, gastou tudo que tinha da sua herança, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então perdeu a sua verba e começou a passar fome, necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ter o contato com porcos para um judeu é uma humilhação que não tem tamanho, porque os judeus consideram os porcos como animais impuros, e você estar em contato com porcos é considerado uma grande humilhação. Aqueles que eram considerados, que lidavam com porcos, eram considerados pessoas malditas. E segue a parábola: e desejava encher o estômago com as alfarrobas, que eram frutinhas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele foi para um lugar distante, perdeu a sua herança, gastou tudo de forma inadequada e começou a passar fome e foi cuidar de porcos porque alguém lhe estendeu a mão. Então aí ele já perdeu a sua fortuna, ele já perdeu a sua religiosidade, porque um judeu mexer com porco não tem sentido, e perdeu a sua dignidade, porque ele pensava até em se alimentar dos restos que os porcos comiam. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Então esse filho se arrependeu de tudo isso que ele fez e quis voltar à casa do pai. Eu vejo isso muito em nós fazendo as atitudes, embora tenhamos todo um aparato ao nosso redor de religiosidade, dessa casa, dos bons espíritos que nos auxiliam a todo momento, mesmo assim, nós muitas vezes desejamos nos afastar da casa do Pai. E aí, quando a gente se afasta da casa do Pai, dos ensinamentos do nosso Pai, a gente passa fome, porque nós fizemos muitas atrocidades, a gente passa fome, a gente passa dificuldade, e aí o nosso sofrimento aparece e bate nossas portas. Levantando-se, pois, uma vez arrependido, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Era a esperança viva que o pai tinha do retorno do seu filho, que o seu filho retornasse, e isso estava acontecendo ali na frente dele, né? Quando diz que o pai correu para os seus braços, para o seu pescoço e o beijou, naquela época também era considerado indigno um ancião correr. Um ancião que corresse, ele era considerado indigno, mas o pai não estava nem aí para isso. Deixou a humilhação de lado e mesmo assim correu para os braços do filho. Até aqui, nenhuma palavra foi dita, apenas o pai correu e o beijou. Olha que amor incontestável desse pai, como é o amor de Deus para conosco. Deus não quer saber, não pergunta de onde nós viemos, o que nós fizemos, embora Ele saiba
Não precisa, Ele só nos abraça quando nós nos sentimos arrependidos dos nossos erros. E disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Quando o filho disse isso ao pai, ele disse tudo isso que ele estava planejando dizer. Só que tinha mais coisa que ele diria para o seu pai. Ele diria: trata-me como um dos seus empregados. Porque quando ele disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, lá atrás, quando ele estava se arrependendo, ele ainda disse, vou dizer-lhe, trata-me como um dos seus empregados. Mas o pai nem deixou ele dizer isso. O pai foi e disse logo aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés, sandálias. Então trazei depressa a melhor roupa. A roupa é o significado de honra naquela época. E vestilha, pondo-lhe um anel no dedo. O anel, naquela época, era sinônimo de autoridade. E alparcas nos pés. Quem usava sandálias, alparcas, eram não escravos, porque quem não usava eram os escravos. Então o pai, vendo um filho arrependido, trouxe tudo do bom e do melhor para o seu filho, cheio de representatividade. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Para que um pai guarda um bezerro cevado, ou seja, que já estava sendo cevado, aguardando uma oportunidade, um momento especial? E que momento melhor e especial do que receber de volta um filho que estava perdido? Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meu filho estava morto, meu filho estava perdido. Estado mais profundo de desgraça. Essas palavras, né? Morto e perdido. E era como o filho mais novo estava naquele momento, no seu mais profundo estado de desgraça. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Eis que há tantos anos te sirvo. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Então o pai precisou sair da casa dele para ir ter com aquele filho que estava ao seu lado. Mas será que ele estava ao lado do pai por amor? Ou estava ao lado do pai por interesse? O filho mais velho tinha direito a uma parte maior da herança. E quando ele diz, eis que há tantos anos te sirvo, servir é algo que o filho faça para o pai? Servir é uma coisa de escravo. Se colocar na condição de escravo para com o seu pai. E nunca transgredir um mandamento teu. Ou seja, ele tinha obrigações, ele se sentia com obrigações para com seu pai.
Então o filho mais velho encarava o relacionamento do pai na base da recompensa, porque ele estava passando, ele estava ali tão presente e nunca tinha recebido sequer um bezerro cevado. O filho mais novo foi para fora e se perdeu fora de casa, como muitos de nós, ou como quase todos de nós, quando nos afastamos de Deus, e nós estamos aqui para recuperar isso. Só que o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Um se perdeu fora, o outro se perdeu dentro de casa. E se perdeu dentro de casa por quê? Porque ele servia o pai, ele era obediente ao pai, mas ele não buscava o amor do pai. E isso nos lembra muito quando nós somos intransigentes na religião, nós frequentamos a nossa doutrina religiosa, muitas vezes nós trabalhamos, mas e a mudança interna de cada um de nós, que está dentro da casa do Pai, como nós estamos agora, ouvindo a todo momento o que nós devemos fazer, como nós devemos ser, e aí, muitas vezes a gente não consegue, a gente não quer muitas outras vezes. Vindo, porém, continua o filho mais velho, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O filho mais velho tinha toda herança à disposição, tudo que fosse do pai era dele, a partir de quando o filho mais novo resolveu sair. E com tamanha herança, ele se preocupava com um novilho. Não se preocupou com as dores do pai quando o filho se foi. Não se preocupou em buscar as razões do filho, embora muitas vezes não tivesse razão nenhuma para se mudar, a não ser o egoísmo e a vontade de se afastar da casa do pai. E com isso replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Ele era dono de toda herança. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O que essa parábola quer dizer para nós, nesses três personagens, nós claramente evidenciamos que o pai é Deus, o filho mais novo, inconsequente, estava sendo considerado os pecadores e os publicanos, e o filho mais velho, os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus estavam o tempo todo dentro da casa do pai. Mas será que eles aprenderam com o pai aquilo que a casa, aquele amor que a casa oferecia? Ou ele estava só se preocupando com mesquinharias e com as coisas deste mundo, com as coisas materiais, deixando de lado as coisas espirituais e só mostrando aquilo que tinha? Porque os fariseus faziam isso. Eles eram religiosos, demonstravam querer aparentar grandes virtudes, mas por trás eram, na verdade, grandes hipócritas, porque faziam todas as coisas erradas, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro pecador fazia. Essa lição nos mostra a devida pergunta: quanto nós estamos perdidos hoje? O quanto de filho mais novo, do filho pródigo, que pródigo significa gastador, quanto do filho pródigo existe em nós, que nos afastamos da casa do Pai, dos ensinamentos do Cristo, do amor de Deus, e às vezes achamos que
Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Vamos viver porque a vida é uma só. Muitos de nós dizemos isso. A vida é uma só. Embora nós saibamos que não é assim que funciona. Bom, se nós não estamos perdidos, qual é a nossa relação, qual é a nossa atitude com os irmãos que estão perdidos? Será que nós abraçamos esses irmãos? Será que nós acolhemos esses irmãos? Ou será que a gente passa do lado e vê os irmãos que estão em sofrimento, que estão com atitudes erradas, e a gente não chama atenção, não se aproxima, não traz uma palavra amiga, né? E nós nos comportamos como qual filho? Como o mais novo perdido? Como o mais velho com tudo nas mãos, mas mesmo assim contando coisas pequenas? Ou será que nós temos um pouco do filho mais novo e um pouco do filho mais velho? Não importa. O que importa é que todos precisam melhorar. E como diz o Cristo, existe mais alegria em receber um filho perdido do que 99 que já estão assentados, porque esses já estão remediados. Agora, o filho que está perdido, ele precisa recomeçar. Aquela herança que o filho mais novo perdeu, ele ia ter que reconquistar tudo. O filho mais velho não ia precisar se preocupar, a herança já estava dividida. Mas o egoísmo fez com que ele se preocupasse mais com a sua herança, com o que o pai estava gastando com o filho mais novo, do que com o bem-estar do seu irmão. Como diz o Cristo em Mateus 7:23, para que a gente não se deixe levar e não aconteça como o Cristo colocou nessa colocação de Mateus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos todo o conhecimento, nós temos toda a literatura, nós temos os bons exemplos, temos amigos espirituais, a vontade a nos incentivar, a nos querer degradação também temos, mas se nós estivermos imbuídos de boas intenções, a gente vai ter o amparo devido. E a gente vai ter todo esse arsenal à nossa disposição e vamos chegar diante do nosso, vamos dizer assim, do nosso julgamento, né? Que não tem julgamento nenhum, na verdade, né? Mas vamos chegar diante do nosso próprio espelho e vamos dizer que nós estamos mais próximos do Cristo ou nós nos afastamos mais da casa do nosso Pai. Então essa parábola é uma parábola que é relativamente pequena, mas ela tem tantos detalhezinhos de palavras que foi interessante, que me chamou a atenção para trazer aqui para o nosso estudo. Então vale a pena, quando nós formos ler as parábolas, além do contexto geral que ela traz para a gente analisar os pormenorezinhos que existem no meio, que esses pormenores são bastante elucidativos para nós. Querido Mestre Jesus, diante dos seus ensinamentos, diante da sua casa, não temos palavras para agradecer o tanto que o Senhor faz por nós, o tanto de bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, e quanto o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, é justo, é bondoso, é amável e quer os seus filhos próximos de Ti. Pedimos ao Senhor, querido amigo Jesus, que esteja conosco sempre, mesmo quando nós estivermos em atitudes equivocadas, para que acenda em nós a luz, indicando que nós estamos no caminho errado, e para que possamos voltar para a casa do Pai e sermos recebidos de braços abertos pelo nosso Pai, como o filho pródigo foi recebido. Que o Senhor abençoe os nossos corações e nos dê ânimo para que possamos prosseguir, para que tenhamos
a nossa finalidade de crescimento estampada em nossos corações, para que com isso possamos errar menos e buscar acertar mais. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.